estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e a minha convidada de hoje, ela é empresária, filha do Deus vivo e também escritora. Recentemente ela vai contar também um pouquinho sobre esse processo. Estou aqui com Sueli Benventuno. Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, Vanessa. É uma honra estar aqui contando um pouco da minha história para as pessoas poderem conhecer o que realmente Deus faz na vida das pessoas. A gente deixa, né? Amém, amém. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu queria começar também o seu lado antes, né, de conhecer Jesus, como que era a sua vida, a sua rotina, se antes conhecer o Pai. Então, vamos lá. Eu já vim de uma família desde criança muito conturbada, né? Até porque iniciou com meu pai casou com minha mãe e ali havia muitas brigas, né? Porque ele bebia muito e eu já cresci numa área assim bem conturbada. Só que com 8 anos de idade, uma conhecida da minha mãe acabou, né, levando ela para a igreja. Foi aí que tudo começou a mudar na vida da gente, né? Porque com 8 anos de idade eu já começava a ir na escolinha dominical, aos 15 já participava do grupo jovem e foi se estendendo, né? Então a minha vida começou mais ou menos desse jeito, só que ainda não havia uma mudança, né, interior minha. Você ainda não tinha entregado você conhecia um Deus que as pessoas falavam, mas você ainda não tinha essa experiência de falar, pô, agora a experiência foi minha, eu sei que Deus é real. Isso, exatamente. Isso aí foi indo Cresci, comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade comecei a trabalhar, depois entreguei panfleto em faróis, fazia muitas coisas assim, porque meu pai acabou separando da minha mãe, né, e aí minha mãe teve que tomar conta de nós 7, são 7 filhos, né, então ela às vezes trabalhava em 3 casas de família para poder sustentar a gente. Só que eu vi ali que, por que todo mundo da minha família vai na igreja, mas a vida de ninguém muda? Eu falei, poxa vida, tem algo errado. E isso foi anos e anos da minha vida. Com 22 até os meus 26 anos, eu fui pro mundo, fui conhecer o mundo aí afora. Quebrei muito minha cara, não foi nada legal. E foi uma experiência muito assim, ruim, né? É muito brilho, né? O mundo tem um brilho que a gente acha que ele vai fazer bem pra gente. Não fez bem. Pelo contrário, nessa época aí, Deus se mostrou para mim dentro de uma casa noturna. Ele falou comigo e ele falou para mim que ali não era o meu lugar, que não era para eu estar ali e que que eu estava fazendo ali. Foi essas palavras que não saem da minha mente até hoje, eu não esqueço disso. Foi quando eu saí 3 horas da manhã de dentro dessa balada, fui esperar o metrô, abrir para poder vir para casa. Nossa, então Deus, tá vendo? Quando Deus quer fazer a obra, não importa o lugar que a gente está. Exatamente. Minha mãe orava por mim, né? Buscava por mim, porque ela não aceitava aquela situação. O sábado, domingo, sexta-feira, eu estava nas baladas. Só que aí eu acabei, né, fazendo um voto com ele. Eu falei para ele que poxa Deus, há tanto tempo eu venho na sua casa, né? Desde os 8 anos de idade, e eu não vejo a vida de ninguém mudar. O Senhor é o Deus da Bíblia, o Senhor é o Deus que faz tudo acontecer na vida das pessoas. Por que na minha vida não acontece? Eu quero ver as tuas promessas na minha vida. E foi uma conversa muito franca, como se eu estivesse mesmo falando com você aqui. Se o Senhor é Deus, o Senhor tem que se mostrar para mim. O que o Senhor quer de mim? O que eu tenho que fazer? E aí se tornou tudo novo na minha vida. Nossa, então você realmente fez prova de Jesus. Sim, porque eu fiz você prova. olhava, né, como você falou, você olhava para a vida da sua família, todo mundo igual, todo mundo ia para a igreja, mas não tinha transformação, né? Algumas coisas também que você pensava, ué, mas servir Deus não é algo incrível? Então, por que as pessoas ainda passam por determinadas coisas? E aí você mesma foi lá e quis tirar essa prova. Isso que eu acho bacana, a gente provar Jesus realmente. Exatamente. E isso aconteceu porque, além de fazer essa prova com ele, de perguntar para ele, eu lembrava de quando eu lia na Bíblia as promessas que ele tem, né? São milhares de promessas. Só que tem um porém, por que não acontece na vida de muitas pessoas? É porque as pessoas não obedecem, né? Elas não fazem o que Deus manda, o que Deus pede para elas, que é para o bem delas mesmo. E quando eu entendi isso, e eu comecei a obedecer Ele de verdade, foi quando tudo na minha vida começou a mudar. E aproveitando, eu queria também que você pincelasse um pouquinho, né, sobre essas mudanças, até mesmo profissionalmente, né, a sua carreira também alavancou, então vieram várias outras coisas depois exatamente da sua obediência também. Isso, exatamente, porque assim, o que acontece? A gente quer o que Deus tem pra gente, mas muitas vezes a gente não quer fazer o que Ele manda a gente fazer. E a primeira mudança que aconteceu na minha vida foi a mudança do meu pensamento. Eu entendi que sem Deus eu não ia chegar em lugar nenhum, eu não ia conseguir nada sem Ele. Eu conseguiria até um certo ponto.
depois desse outro ponto eu não ia chegar em lugar nenhum. Foi quando aí ele começou a me mudar primeiro o meu interior, a minha mente, os meus pensamentos, o modo de eu agir, o modo de eu falar, tudo em mim começou a mudar, porque a mudança começa interiormente, na sua mente. Depois ele começou a me dar várias ideias, né? Muitas ideias. Foi quando ele me deu uma ideia de abrir uma empresa de tradução para 30 idiomas. E eu, na época, não falava nenhum idioma. Isso é muito engraçado. E eu abri essa empresa realmente na sala da casa da minha mãe, um lugarzinho ali, sabe, muito humilde. E muita gente começou a criticar, como sempre, né? Porque quando Deus faz a diferença na sua vida, vem a crítica também, né? Só que eu continuei olhando no meu foco. O meu foco sempre foi Deus, foi sempre olhar para Jesus. E foi aí que essa empresa se expandiu. Hoje está há 13 anos no mercado. Nós atendemos diversas multinacionais. E hoje eu vejo que isso tudo foi para a glória dele. É para a glória dele, né? Porque essa ideia acabou passando por uma outra ideia, que depois de uns 5 anos de Alfa Ômega, eu abri a BioBitwear, uma marca de moda praia sustentável, que também veio de ideia dele. Que hoje nós estamos em diversos marketplaces, e aí só veio vindo muitos frutos bons na minha vida. E com isso, no meio disso tudo, ele acabou me dando também meu esposo, que hoje é da mesma fé que eu, nós nos casamos, e aí você vê, né, como Deus ele é maravilhoso. Isso começou a se encaixar na minha vida. Ele começou a tirar todas aquelas pessoas que eu achava que um dia eram minhas amigas, que eu achava que me levaram para balada, que me ofereciam coisas, e às vezes a gente achava, meus amigos, não. Quando a gente entende isso, gente, quando você começa a servir a Deus, buscar Ele de verdade, você vai perder muita coisa. Mas quando você começa a perder, é tudo aquilo que não era para estar no seu caminho mais. Todas as coisas que, na verdade, era para tirar como empecilho para a gente avançar também, para a gente fluir. Lá, tá vendo? Você fez a prova de Deus e Deus começou a fluir, jorrar, né, na sua vida exatamente por conta da sua obediência e do seu coração de querer realmente conhecer o seu Pai, né, verdadeiro. Isso, e aí as ideias foram vindo e Deus foi abençoando também, né? Hoje, referência, você disse que não falava, né, nenhum idioma, e hoje tem uma empresa de 30 idiomas. Isso, Olha exatamente. isso. Nós traduzimos para 30 idiomas. Aí veio a pandemia, né, para pincelar mais, para você ver como que ele trabalha certinho. Quando eu era muito nova, eu já mexia com um pouquinho de costura. Eu sempre brincava de bordar, fazer tricô, crochê. Eu sempre gostava desse ramo do artesanato. E eu tinha comprado uma máquina muitos anos atrás com meu marido e eu fazia algumas poucas coisas assim. Aí veio a pandemia, todo mundo sem máscara e começou aquela loucura. Minha irmã trabalhava no hospital, pediu máscara para mim. E aí eu lembrei da minha máquina de costura. E eu tinha uns tecidos, fiz 7 máscaras e dei para ela. E postei, né, nas redes. De novo veio a crítica, né? Porque se não tiver crítica, né, não tem graça, né? A gente tem que ter a crítica. E quando veio a crítica, eu continuei. Um programa de televisão me chamou, eu fui dar uma entrevista. E quando eu saí de lá, eu estava lotada de pedidos. E hoje, começou com Máscaras da Sul. E hoje essa empresa se tornou o Ateliê Máscaras da Sul, porque eu permaneci com o nome, porque foi da pandemia que surgiu. E hoje eu faço muitas outras coisas. Eu costuro, faço bolsas, faço jalecos, faço carteiras, faço muitas coisas nesse meu ateliê que eu acabei montando para mim, que virou um negócio, né? Sim. Que também foi direção de Deus, que acabou vindo. E estou aí no mercado hoje com 3 empreendimentos totalmente diferentes, em meio às críticas que tive no início. Se eu tivesse olhado para as pessoas e não olhado para o propósito de Deus, eu talvez não estaria nem aqui hoje. Exatamente. Então, são 3 empreendimentos, assim, que veio exatamente do coração de Deus. E hoje você colhe esses frutos também, né? Você citou também das críticas. Sempre vão ter, né? Isso que é o problema. Só que, como você falou, quando a gente está no foco, no propósito, a gente sabe o que ouviu de Deus, porque só quem ouviu que sabe, né? Exatamente. Porque para fora ali, para as pessoas, a gente, não, tá fazendo loucura, vai fazer isso. E depois, quando dá certo, aí as pessoas têm que aceitar isso. Hoje, né? Eu sabia que você ia dar certo. Parabéns. Parabéns. Nossa, você é guerreira. Não, a glória não é nossa, nunca vai ser. Porque isso tudo só foi permitido na minha vida para eu hoje poder testemunhar o que Deus fez na minha vida e testificar que Ele é vivo, né? Que as pessoas esquecem disso, né? Que Ele é vivo e que as pessoas elas podem fazer como eu fiz também para elas poderem ter uma mudança de vida. Eu não falo só questão de vida financeira, eu digo em todos os sentidos da sua vida, sentimental, familiar,
profissional, porque o dinheiro é apenas uma consequência, né? E quando você honra a Deus, Ele vai te honrar, né? E honrar não é só honrar ali, você falando que serve, não, você tem que realmente servir a Deus, de fato e de verdade, testemunhar Ele na sua vida, que falta muito isso hoje, né? Porque hoje todo mundo é cristão, né? Virou moda, né? As pessoas acham que servir, que acreditar em Deus é ser cristão, mas não, você tem que ser imitador de Jesus. Exatamente. E a gente passa essa imagem, como você falou. Deus mudou primeiro, né, o seu interior, a sua vida espiritual, e depois foi trabalhando nas finanças. Deu um maridão também, ó, que ele está aqui ouvindo. Nos bastidores ela me contou um pouquinho como eles se conheceram. Eu até quero que você compartilhe, porque vocês eram de cidades diferentes, né? Só para ver o agir de Deus também, como que é quando Ele quer entregar, né? Exatamente, porque assim, depois que Deus ele moldou a minha vida em tudo, eu falei, Deus, o Senhor me deu tudo, mas aí não dá para ficar sozinha, né? Falta algo. Falta algo na minha vida. Foi que eu acabei conhecendo ele, né, aqui em São Paulo, ele é de Porto Alegre, ele não é daqui. E ele, na época, ele trabalhava no Exército Brasileiro, pra você ter uma ideia, e a gente ficava em ponte aérea, né? Ele vinha para São Paulo, eu ia para lá, e a gente ia trocando, assim, nossas conversas, ele me pediu namoro, até então eu fiquei meio assim, mas aí depois eu vi que realmente era a pessoa que Deus colocou no meu caminho, porque eu vi nele o caráter que eu queria de uma pessoa do meu lado. E ele viu o que Deus fez na minha vida e hoje ele é da mesma fé que eu. Amém. Aí ele veio para São Paulo só para te conhecer mesmo assim também pessoalmente e vocês, né, terem um relacionamento, né? Exatamente. Hoje casados. Nós já somos para fazer 10 anos de casado já. E também o casamento é fruto do que Deus fez na nossa vida, porque casamento sem Deus, gente, é bem difícil. Não, é verdade, né? O casamento santo ali. Exatamente, é bem difícil. Da palavra. Então, assim, tudo que eu tento fazer na minha vida, hoje, eu e ele fazemos, nós colocamos Deus em primeiro lugar, na direção que ele tem que estar, porque se você pode fazer o que você quiser, mas se você não direciona a Deus, você não consegue. Sim. E o incrível também, né, que você também tinha mencionado, que através da sua vida, né, você ganhou o seu esposo e também, né, veio outras pessoas da família também. Exatamente. Hoje a minha sogra também é da mesma fé, alguns parentes dele também já é da mesma fé, porque você vê, é uma sementinha que é plantada. Essa semente foi plantada em mim há 8 anos de idade, quando minha mãe me levou para a escolinha da igreja. E ali eu comecei. Só que teve uma época que eu me afastei, né? Porque chega aquela época da adolescência que você quer conhecer o mundo, né? Mas você nunca esquece da semente que é plantada. Quando Deus coloca algo dentro de você, você pode estar numa situação ali, fazendo tudo o contrário, mas você vai sempre lembrar de onde Deus te tirou, aquela palavra que foi colocada dentro de você. E aí chega um momento da sua vida que você fala, eu tô tudo errada, mas eu sei que tem um Deus vivo, que Ele pode mudar tudo isso. Porque alguém já tinha plantado ali também dentro do seu coração. Por isso que é importante a gente fazer a obra de Deus. Às vezes a gente pensa, eu não vou fazer porque muita gente já está fazendo. Então, como se o trabalho não fosse importante, mas sempre alguém vai lembrar daquilo que você liberou sobre a vida de alguém. E a criança, né, é a base, tem que começar na infância, até para não se perder. E mesmo quando se perde, já sabe o caminho de volta, porque Deus já ministrou ali, né? Ela já estava cravada. Tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso, né? Coloque a criança no caminho que se deve andar, que depois de grande ela não desviará. E se ela desviar também, ela vai lembrar de onde ela começou, né? Foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, às vezes as pessoas elas querem falar de Jesus como se fosse o Jesus um cara legal. Ou, ele foi um homem bom. Não, ele é o próprio Deus. Ele veio aqui para mudar a humanidade, morreu por nós na cruz, ressuscitou porque ele está vivo, né? Que as pessoas acham que ele continua morto. Não, ele está vivo. Eu sou prova viva disso que ele está vivo, eu estou aqui. Então, ninguém pode colocar outra coisa na minha mente a não ser entender que ele está vivo. Então, as pessoas elas têm que entender que ele muda, ele transforma. E é tudo por ele, e é tudo para ele. Sim. E as experiências que você passou, né? As coisas que você viveu, você viu Deus realmente agindo na sua vida. Como você falou, se não fosse Deus na minha vida, hoje eu não estaria no patamar que eu estou, exatamente porque teve a mão de Deus. Então, quando a gente olha para trás, né? Se a gente faz uma retrospectiva, a gente fala, nossa, em tudo eu vi a sua mão. Verdade. E eu acredito que você também, quando para pensar, você fala, nossa... Você acaba lembrando, assim, de algumas fases? Primeiro que eu quero dizer que, assim, as pessoas acham que é muito fácil, né? Nossa, da noite pro dia... Não, a gente passa por vários percalços, várias lutas, porque quem serve a Deus passa por lutas diárias, né? E eu lembro muitas vezes, eu estou em um lugar e falo, meu Deus, quem imagina que eu estaria aqui nesse lugar? Ou quem imagina que hoje eu estaria aqui comendo nesse restaurante legal, fazendo essa viagem? Tantas coisas que aconteceram na minha vida que eu falo assim, nossa, Deus, sinceramente, a gente não merece. E não esperava. E não esperava.
Porque a gente não somos merecedores de nada, essa é a verdade, né? O único que é merecedor de tudo é Ele. Então, quando a gente entende que é tudo sobre Ele, não falo nem de religião, eu falo de fé. Uma fé viva, única, entre você e Deus. Quando você entende isso, que a sua fé é entre você e Deus, aí Ele vem, Ele te mostra que Ele está com você em todos os momentos. Por mais difíceis que seja, Ele vai estar com você. Nos bons e nos ruins. É só você convidar Ele para poder estar com você, né? Exatamente. A gente tem que também chamar, né? Fazer Deus mais real ainda na nossa vida. Que nem tem gente que acha loucura, mas eu abro a porta do carro para o Espírito Santo entrar. Quando eu vou dirigir e falo, agora a gente vai no mercado, a gente vai fazer a gravação lá. Eu abro a porta, né? Fecho a porta. Bom, ninguém vai sentar aqui, porque aqui é o lugar de Deus. Claro, quando tá vazio, né? É lógico. E eu não coloco nada lá porque eu sei que Deus está lá. E tem gente que olha para mim e fala, mas essa menina tá louca, sabe? Porque a presença de Deus é tão real, ela é tão forte, assim, que é impossível a gente olhar assim e falar, a gente só não vê, mas a gente sente, né? Então, a gente tem que trazer essa existência também. É quando você tem essa experiência com Ele, ninguém vai falar que não é para você. Pode falar qualquer coisa, mas nada isso tira a certeza de você. Sim. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é falar com Ele. É ler a Bíblia, dar meus primeiros minutos do meu dia para Ele. Porque Ele fez tanto pela gente. E a gente, às vezes, faz tão pouco, né? A gente acha que faz muita coisa, mas a gente faz tão pouco. E eu acredito que tem que ser a mesma palavra. Tem gente que tem vergonha de falar o que Jesus fez na vida das pessoas. Eu não tenho nenhum pingo de vergonha de falar, nem tanto que eu estou aqui, já dei meu testemunho para outras pessoas também, em outros lugares. E eu acho que tinha que ter mais pessoas falando, mais pessoas que realmente têm essa convicção, que entendem que Ele existe e que Ele é vivo. Você falou algo importante, porque tem pessoas que têm vergonha de falar sobre Jesus. Mas eu vou falar sobre Jesus? Eu vou postar nas redes sociais sobre Jesus? Quer dizer, não tem vergonha de fazer outras coisas, mas tem vergonha de falar sobre o autor da vida, aquele que fez por ela, porque ninguém vai fazer o que ele fez. E mesmo assim as pessoas têm vergonha, não aceitam o chamado, muitas pessoas acabam sendo ceifadas, né, pelo inimigo sem conhecer Jesus, porque não tem quem pregue, né? Exatamente, mas não tem vergonha de fazer tanta coisa errada, né? Exatamente. Não tem vergonha de não obedecer, né? Não tem vergonha de não agir a fé. Esse que é o problema do ser humano. Eles querem fazer um evangelho social, né? Deus só é bom para mim enquanto eu preciso dele, né? Então, assim, enquanto eu tô precisando dele, tudo certo. Mas quando as coisas dão certo para mim, ele só foi aquela pessoa que me ajudou. Valeu, obrigada. Isso daí não é legal. Não é verdade? Valeu. Até a próxima. Quando eu precisar, eu volto aqui, né, e peço de novo, porque eu sei que o Senhor tem poder. Exatamente. Eles acham que Deus é um garçom, né? E não é isso, não é sobre isso. O gênio da lâmpada também, né? Exatamente. Você vai lá, faz os 3 pedidos e... Mas infelizmente, né, vai chegar uma hora que elas vão cair em si e vão entender que não é sobre isso. Quando você entende o que Ele quer na sua vida de verdade, quer realmente levar a palavra dele. Porque eu tenho certeza que tudo que Ele fez na minha vida, toda a transformação que Ele fez na minha vida, é para eu falar dele. Sim. Não é para eu estar querendo ser algo a mais. Não. Enquanto eu continuar colocando Ele na frente de tudo e falando dele, Ele vai sempre estar me usando. Amém. E como você se sente também sendo um instrumento nessa geração? Porque realmente as pessoas se inibem um pouco, elas não gostam muito de falar. Você teve alguma dificuldade de começar a se soltar, até mesmo na internet, né, algumas coisas? Porque hoje a internet tem um alcance muito grande, então muitas pessoas começam a falar de Jesus na internet. Olha, eu nunca liguei muito porque as pessoas pensam ou vão achar de mim, essa é a verdade. Isso é maravilhoso. Porque assim, se eu pensasse nas pessoas, eu pensar ou achar de mim, eu não teria fundado 3 empresas com tantas críticas, né? Sim. Então, por que eu vou ter vergonha de falar de um ser que realmente transformou minha vida? Então, quando é rodízio do meu carro, a maior parte dos motoristas de aplicativo eu acabo evangelizando, tem uns que acabam virando meus amigos nas redes sociais, acabo indo buscar Jesus. Nas redes sociais eu falo para as pessoas que querem ouvir. A gente fala, mas nem todo mundo quer ouvir. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar dele, né? A gente tem que ter vergonha de falar da gente, que são pecadores, falhos e cheios de erros, não é verdade? Mas dele não. Eu nunca tive dificuldade porque eu sempre pensei, eu só estou aqui hoje por causa dele. Foi ele que me trouxe aqui. Então, eu não posso ter vergonha dele. Não é verdade? A gente tem que ter vergonha do que a gente foi e não voltar para lá, daquele lugar de onde Deus me tirou. Eu sempre me lembro todos os dias de onde Ele me tirou e eu não tenho vergonha de dizer o que Ele fez na minha vida. Isso é importante, a gente saber aonde a gente estava e hoje, até para a gente fazer esse comparativo, se Deus é real ou não. É só olhar para trás que a gente vai ver que é muito real, né? Exatamente. Foram muitos anos aí que eu quebrei a cara porque eu quis, eu fazia as coisas erradas. E por que eu não vou falar do que ele fez na minha vida? Do que ele pode ainda fazer e o que ainda ele tem para fazer? Que isso aqui é só o começo. Amém. Ainda vem umas
30 empresas, né? Se for para honrar ele, com certeza. Amém. Que isso é bacana também, porque a gente consegue honrar Deus em tudo que a gente fizer, né? Independente da empresa, do porte, é que tem pessoas que realmente ainda não conseguem ver essa gratidão, que a gente pode fazer isso em qualquer lugar, né? Em qualquer ambiente. E isso também virou história. Isso, virou um livro, né? Virou um livro, virou Olha um só, livro. aqui tem uma parte aqui nesse livro que fala assim, eu escrevi assim, tem gente que dá glória ao homem, outras pessoas dão glória ao dinheiro, e a outras pessoas às vezes dão glória para ela mesma. Ah, eu consegui, eu fiz e eu tô aqui. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, eu escrevo aqui nesse livro. Eu não sou autora desse livro, por mais que meu nome está estampado aqui na frente. O único autor de tudo isso aqui foi o próprio Deus, porque foi ele que me inspirou a escrever. Deixa eu ver se dá para pegar um zoom lá. E aí foi quando esse livro foi escrito e eu pedi direção para ele. Quando ele começou a me dar direção, eu falei, hora de colocar toda a minha história para todo mundo ficar sabendo. E esse aqui é para você. Ai, que linda, gente. Depois eu vou mostrar. Tem dedicatória já? Tem dedicatória já. Ah, que lindo. Depois eu vou ler para vocês e vou filmar aqui também. Deixa eu ver, pegar aqui, ó, o zoom agora, ó. Aqui. Ó. Sueli Benvenuto, reescrevendo minha história. Ah, eu vou ler, eu já tô ansiosa para ler aqui. Então, Deus ministrou no seu coração também para você escrever o livro, né? Como que foi esse momento também com o Espírito Santo? Já fazia um bom tempo que eu queria escrever esse livro, porque eu contava meu testemunho em vários lugares, mas eu falei assim, não, essa história tem que expandir, tem que ir para outros lugares, as pessoas têm que entender o que Deus faz na vida de uma pessoa. E foi quando eu comecei a procurar para poder desenvolver. Então, tudo que eu via da minha vida, eu já guardava, já fazia ali um arquivo para poder, depois, quando eu tivesse tudo prontinho, eu transformar isso num livro. E esse livro vai ser relançado. Por que ele vai ser relançado? Porque ele vai para a Europa, vai para o Japão e ele vai também para os Estados Unidos. Né? Então, vai ter mais 2 capítulos nele ainda, a gente vai incluir mais 2 capítulos. E o ano que vem sai um outro livro, mais para a parte profissional, que também veio da ideia dele. E quem diria, você é uma pessoa que você nasce numa família problemática, na periferia do estado de São Paulo, sem condições nenhuma, aí de repente Deus vai te dar uma ideia, você abre uma empresa de tradução para 30 idiomas, sem falar nenhum idioma, depois você abre uma empresa de moda praia, sem entender nada de moda, e eu nunca fiz um curso de costura e hoje eu costuro. Meu Deus. E hoje eu escrevo um livro. E tá tudo aqui? Tá tudo aí. Passo a passo? Passo a passo. Todas as experiências? Tudo. Gente, e como que as pessoas fazem para adquirir também? Hoje Porque esse é meu. Hoje elas podem entrar em contato comigo mesmo, comprar no meu site, tá? Tá em algumas livrarias, depois eu vou te passar os links para você poder estar colocando também. E o relançamento vai estar em várias livrarias no Brasil inteiro, né? Então, quem quiser esperar um pouquinho o lançamento, ou quiser esse também já aqui, já pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, ou até mesmo com você, que eu te passo os contatos. E assim, hoje, a partir de maio desse ano, vai estar em todo o Brasil e fora do Brasil. Já tem o e-book já na Amazon, quem quiser comprar o e-book, no preço super legal, pode chegar no site da Amazon e poder comprar também o livro lá, tanto o e-book quanto o físico. Nossa, gente, você viu que chique? Quantos países vai rodar isso aqui? Então, muitas vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Porque é necessário a gente testemunhar, né? Tem pessoas que não têm livro, né? Mas já fica a ideia aí também, né? Mas tem que ser ministrada, não é porque uma pessoa fez e deu certo que todo mundo tem que fazer igual, né? Exatamente. Tem que ser ministrada pelo Espírito Santo, como a Sueli foi. Você tem que ouvir, os seus ouvidos têm que estar sensíveis à voz de Deus, né? E para estar sensível à voz de Deus, você tem que estar o quê? Na palavra dele, você tem que ler a Bíblia, né? Que é outra coisa que as pessoas falam, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Mas tem coisa que eu também não entendo. Mas quando Deus quer falar com você, ele vai te dar uma direção na palavra dele e você vai entender. Sim. Porque não é possível que não tenha um versículo lá que você não vai entender, não é verdade? E quando ele quer, ele faz você entender. Sim, geralmente Deus vai falar de uma forma que a gente entenda, porque Deus conhece, né, como que a gente vai entender ou não, né, as dificuldades que às vezes a gente tem de entender mesmo a palavra como um todo. Mas Deus vai lá e pega bem onde a gente sabe que é. Eu digo assim, ele esteve aqui, ele conhece a gente melhor que a gente mesmo. Ele conhece a gente mais do que a gente. Então, assim, ele vai colocar tudo no seu caminho. Olha só, eu não entendia de várias coisas. Hoje eu resolvo os problemas, falo com pessoas de alto nível, com mestrado, doutorado, com vários estudos. Eu falo, meu Deus do céu, eu não sou nada, mas eu sei quem está comigo.
E se ele está comigo, ele é maior que todas essas pessoas. Amém, amém. Exatamente. Eu queria também que você falasse um pouquinho também do lançamento, como foi. Tem um vídeo também, a produção pode colocar também daqui a pouquinho pra gente ver, né? Que você, nossa, aquela atmosfera ali, você, né, autografando, dando a dedicatória, né, as pessoas falando. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, como foi esse momento. Olha, que é o primeiro a gente nunca esquece, né? Exatamente. Eu nunca imaginei que eu estaria numa livraria no porte daquela na Avenida Paulista. Foi até na livraria Martins Fontes, que foi o lançamento do livro, e foram muitas pessoas, foram clientes, foram amigos, foram familiares, e ali eu estava tão feliz, porque ali eu estava fazendo o que Deus exatamente me pediu. Levar a minha história para outras pessoas poderem conhecer o que Ele faz na vida das pessoas. Então, cada livro que eu autografava, cada pessoa que chegava ali, eu estava feliz, porque eu não estava fazendo algo que era por mim. Eu estou levando uma história que vai poder ajudar outras pessoas. Eu sempre digo, mulheres, homens, pessoas que são desacreditadas da vida, que têm medo de agir, que têm um talento, que tem muita gente que tem talento que não sabe, que Deus deu talentos para todas as pessoas, só que elas têm medo de desenvolver aquele talento, medo por causa de uma crítica, medo porque falta coragem de você ir lá, medo porque às vezes fala que não tem dinheiro para poder abrir um negócio. Gente, eu abri minha empresa, não tinha nem R$ 500 na conta, pra você ter uma ideia. E deu super certo, né? Hoje nós somos referência no mercado, premiados aí em 5 anos já. Então, às vezes as pessoas, quando eu vi ali naquela atmosfera incrível ali da livraria, eu falei: Deus, muito obrigada, porque eu estou exatamente onde o Senhor gostaria que eu estivesse. Nossa, que e bacana. eu estou aqui para dizer para Ele que eis-me aqui, o que Ele quiser fazer é para a honra e glória dEle. Aquele sentimento de dever cumprido, sabe? Ó, o Senhor me deu, eu coloquei em prática, agora vai abençoar muitas vidas. E a gente sente o carinho também das pessoas, né? A gratidão. Exatamente. E vê o sorriso das pessoas também, porque elas vão ler, elas vão ser tocadas de alguma forma. Exatamente. Né? Cada uma vai ser tocada de um jeito, em algum capítulo, em alguma frase aqui de efeito que Deus já preparou também. Eu acredito muito nisso. Eu já tive alguns relatos de algumas pessoas que já leram meu livro, que estavam passando por situação difícil, e chegou e falou: olha, eu achei que eu tinha uma vida difícil, mas além da sua história, a gente murmura muito. Sim. Porque a gente reclama de coisas que você consegue resolver. Né? Então, a minha história foi realmente para impactar essas pessoas que às vezes tem tudo, mas reclamam da vida. O que falta para ela é só Deus. Só. O mais importante. Que as pessoas às vezes buscam Deus em último só tudo lugar. Isso, né? Em último lugar, em qualquer situação difícil, vou recorrer a outras coisas. E esquece que Deus que está ali presente, que era a primeira opção e acaba se tornando a última. Né? Isso, e eu volto a dizer, não é sobre religião, é sobre uma fé única. Ali, ó, você e ele, que nem diz a cruz, né? A cruz, ela é assim, né? Então, é você e ele. Você e ele, mais ninguém. Quando você coloca ele em primeiro lugar, entende que a fé entre você e ele, não tem ninguém que pode te barrar. Mas nem que queira. Amém. Não tem como, né? O inimigo não tem poder para isso. Não tem. Então, eu digo assim, é só a pessoa ter fé, obediência e decidir servir a ele. E se posicionar, né, gente? Né? Que não adianta, escreve um livro e você ficar esperando lá, peraí, eu vou escrever, mas calma, não é agora. Exatamente. Tanto é até o nome, né? Reescrevendo uma história, até o nome você, né, já também... Já veio dele, porque ele que reescreveu tudo aqui, né? Porque, oh meu Deus, quem seria feliz se ele não reescrevesse minha história? Não seria nada. Que lindo, muito bem. Produção, pode colocar o vídeo pra gente ver também, esse momento da Sueli ali com o pessoal. Vamos ver se tem aí. Foi muito difícil esse livro ficar pronto, passei por vários altos e baixos, sofri, chorei. Mas, gente, a gente sempre vence, né? E quando a gente está com Deus, a gente chega onde a gente quer, porque quando Ele permite, a gente chega. Para quem me conhece desde criança, vai lembrar muito bem do que eu vou ler agora, tá? E eu não quero chorar porque é triste, mas ao mesmo tempo é muito legal. Em meio à pobreza e às lutas diárias, encontrei refúgio e escape na leitura e na escrita. Livros eram páginas e palavras. Eram portais para um mundo onde as limitações da minha realidade não me alcançavam. Mas eu não desisti. E eu me perdi em histórias de aventuras e livros. Vivi numa casa humilde, mas eu cheguei até aqui. Porque Ele me permitiu. Obrigada a todos vocês.
muito bem, muito bem. Vai ter outros lançamentos em Vai nome de ter. Jesus? Com certeza. Nessa parte eu contei um pouco da minha infância, que era triste, que eu vim de uma casa muito humilde e que eu gostava muito de escrever em diários. Eu sempre tive muitos diários, aqueles diários com chavezinha, sabe? Da nossa época, acho que muita gente Os tem. adolescentes. Papel de carta, sabe? Então eu escrevia muito ali, muitas coisas. Às vezes ali era o meu desafogar de mim mesmo. Então ali eu entendi que até aqueles diários que eu escrevia tinha que se tornar no livro hoje. Tinha um propósito, né? Que Tinha. você já escrevia ali, era só publicar, ó. É verdade. Então, eu sempre falo, eu vejo Deus em tudo na minha vida. Sim. E ali também teve um momento que a gente vê a sua emoção mesmo, né? Como você estava falando, né, da sua infância. Então, tem um momento que você coloca para fora também ali para as pessoas e elas sentem a sua emoção também. É difícil você falar um pouco. Às vezes, assim, eu quando comecei a escrever esse livro, eu falei só as coisas boas, né, que estavam acontecendo. Só que chegou um momento que tinha que falar a parte que às vezes a gente não quer falar sobre o que é ruim, o que você passou, porque isso machuca, né? Isso dói, às vezes você vai ter que lembrar de tudo aquilo, mas é necessário você colocar como eu ia ajudar outras pessoas se eu não mostrasse o outro lado da moeda. Não mostrasse a dor. Isso, não é, nem tudo é jardim, né? Sim. Então, aí foi que começamos a colocar as coisas que realmente tinham que impactar as pessoas, para elas entenderem que há mudança quando você quer. Sim. E no momento que eu estava ali, lendo e falando sobre essa parte que eu estou lendo ali, eu lembrei de... Passou um filme na minha mente ali naquele momento. Eu falei, meu Deus do céu, eu passei por tudo isso para estar aqui hoje. Mas é para glorificar o seu nome, não é o meu. E é emocionante mesmo, né? E aí você vê as pessoas também ali indo também prestigiar, né, o seu trabalho. Né? Muito também legal, foi muita gente. Eu fiquei impressionada. Falei, meu Deus, eu achei que ia vir gente, mas eu achei que ia vir tantas pessoas assim. E foi uma noite realmente direcionada pelo próprio Espírito de Deus, porque onde Ele está, tudo é incrível. Sim. Tudo é incrível. Ai, gente, eu vou ler, depois eu vou passar também o feedback para vocês, porque é certeza que eu vou me emocionar. Hoje eu já Você sou vai gostar chorona. bastante. Isso porque eu já conheci a Su também, ela já tinha me contado um pouquinho do testemunho dela, mas quando a gente entra aqui, né, é outra coisa que Deus quer chamar a nossa atenção, Exatamente. né? De uma outra forma, de uma outra maneira. É um testemunho em páginas de livros. Isso, amém, amém, muito bem. Então, pessoal, no final ela vai também deixar o site, página no Instagram, para o pessoal também adquirir, tá bom? E depois eu vou ler a dedicatória para vocês. Por favor. Eu tô muito chique, gente. E também falando, né, agora de glamour, porque tem também o lado glamouroso, vai. Tem os perrengues, mas Deus honra. Deus honra, a verdade. Ele fala assim que ele ia colocar a gente para sentar em meio de príncipes, mesmo que seja o príncipe do povo, dos povos de hoje em dia que não serve a ele, para a gente testemunhar e glorificar o nome dele, né? Então, começou a vir as premiações, né? Eu falei para você que eu não gostava de aparecer lá fora, né? Eu sempre ficava por trás das câmeras, a pessoa perguntava quem é a dona da empresa, eu falava, olha, não precisa ficar sabendo que sou eu, deixa eu no meu cantinho aqui. Só que as pessoas querem saber quem está por trás das empresas, quem é a Sueli, como isso aconteceu. E aí surgiu a primeira premiação em 2009 em São Paulo, né? Aí eu ganhei um prêmio aqui de melhor empresa de tradução. Depois a gente ganhou mais um em São Paulo como melhor reputação empresarial. Depois ganhei em Nova York como qualidade e bom atendimento. Depois ganhamos uma premiação em Paris também, como excelência no atendimento, entrega de serviço com qualidade, bom atendimento. Aí voltei para São Paulo, ganhei outro aqui também em São Paulo. E agora, domingo que vem, eu estou ganhando um prêmio nos Mulheres que Brilham, que é a empreendedora do ano de 2023. Então, assim, essas premiações, todas elas eu ofereço ao Senhor Jesus. Tenho vídeos falando sobre isso nas premiações lá em Nova York e em outros lugares, porque eu glorifico a Ele, né? Tudo é para Ele. E depois disso veio também muitas mídias, veio as revistas, veio os jornais e depois veio o livro, né? Para condecorar tudo isso. Mas você vê como ele é incrível, né? A gente nem imagina que a gente pode um dia chegar onde a gente chegou, porque eu volto a falar, gente, não é sobre mim, é sobre Ele. Ele que eu com a minha capacidade humana jamais conseguiria chegar aqui. Então as pessoas falam assim, mas você trabalhou, você fez isso, você fez aquilo. Eu falo, não, realmente. Mas se Ele quiser que eu não abra meu olho amanhã de manhã quando eu acordar, Ele não vai. A vontade é dele. Não é verdade? A gente não respira se Ele não Isso, permitir. é Ele que permite tudo. Então as pessoas elas gostam de colocar muita glória para o ser humano.
Só que a glória nunca vai ser do ser humano. Ou é sorte, ou coincidência. Se ela estava Ah, trabalhando, gente, é Você- óbvio que ela ia conseguir. Ou você foi apadrinhada, ela veio de uma família rica. É, Ou os pais alguém ajudou. investiu, alguém investiu nela, exatamente. Não tive ninguém que investiu em mim, a não ser o Senhor Jesus. Nossa, muitas premiações, hein, gente? Muito chique essa minha convidada, hein? Que é isso? Que bacana. E com certeza vão vir mais prêmios ainda, porque quando a gente faz o trabalho com excelência, a gente tem esse reconhecimento. Que às vezes as pessoas, elas querem, né, ser vistas, ganharem premiações, mas não presta também um bom serviço. Eu Exatamente. acho que isso precisa ser falado também, né? Porque você presta um bom serviço, por isso que também tem essas consequências maravilhosas. Você está querendo que eu dê um spoiler do meu segundo livro, Ai, né? por favor, gente. Eu já tô querendo os 2 capítulos aqui, ó. Já. O próximo livro que vai sair o ano que vem vai falar sobre isso mesmo, sobre atendimento ao cliente. Quando Deus manda a gente fazer algo, Ele manda te dar o nosso melhor. Né? Hoje, se você entrar em alguma rede social minha, em alguns sites, nas avaliações do Google, você vai ver lá que todas as nossas avaliações são 5 estrelas positivas, são mais de 230 avaliações. As pessoas voltam a trabalhar com a gente porque a gente tem que dar o nosso melhor. Eu não posso servir a um Deus tão grande e entregar qualquer coisa para o próximo. Né? Porque Ele fala, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, você tem que entregar para o teu próximo aquilo que você gostaria de receber. Em tudo que eu faço, eu tenho que ter a excelência, né? Sim. Porque se não tiver a excelência, meu cliente não vai voltar. E um cliente que fala mal de mim, milhares de pessoas vão falar, mas um cliente falando bem de você, você vai ter um retorno, né? E quando você tem um feedback positivo, você automaticamente está glorificando a Deus porque você deu o seu melhor. Sim, não, é super importante a gente prestar um bom serviço, né? Exatamente. Tanto por ter que ser profissional e também para as pessoas se sentirem realmente realizadas naquilo que elas foram procurar e elas tiveram um retorno positivo. Exatamente, que as pessoas elas acham que eu prestei um serviço, eu quero receber por esse serviço e acabou, mas eles não querem entender o que o cliente sentiu ou qual foi, o feedback que ele teve sobre aquele seu serviço. Não, você tem que saber, porque se às vezes você tem um feedback negativo, você recebe esse feedback negativo para você melhorar, não para você achar ruim, não, tem algo que não deu certo. E quando dá certo, você tem que mostrar isso para todo mundo, que você tem um serviço de excelência, porque infelizmente, nós temos muitas empresas que trabalham muito ruim no mercado de trabalho. Sim. Em todos os segmentos, o atendimento ao cliente é sempre muito ruim. Então, muitas vezes, eu mesmo quero falar para o meu cliente, se tem algum problema, eu dou a minha cara a tapa, eu me dou ali, porque enquanto meu cliente não estiver satisfeito, eu não sossego. Porque a gente tem que dar o nosso melhor sempre, em todos os sentidos da nossa vida, gente, não é só no trabalho. No casamento, em casa, até numa amizade, você tem que dar o seu melhor. Porque eu estou aqui, eu quero dar o meu melhor nessa entrevista, porque quando a gente dá o seu melhor, a gente está glorificando o próprio Deus, porque Ele deu o melhor para a gente. O que Deus deu para a gente? O Filho dele. Ele deu o melhor que Ele tinha para a gente. Não é verdade? Sim, e é triste quando as pessoas elas recebem algo de Deus e às vezes até não colocam em prática aquilo, ou se não faz, mas faz de qualquer jeito, né? E a gente não está falando só da obra de Deus, porque é importante a gente fazer com excelência o que Deus colocou na nossa mão, mas uma empresa também conduzir com excelência, porque a gente está prestando um serviço. Então é muito importante tudo que a gente fizer, né? Primeiro para a glória de Deus, que a gente vai conseguir também fazer as outras pessoas felizes, né? Se sentirem bem também com o que a gente está oferecendo. Exatamente, até porque o meu sócio é ele, né? Não tem nem como fazer de qualquer jeito. Não tem. Porque as pessoas acham que, vou fazer aqui e tal. Já estou fazendo, né? Mas faz daquele jeitinho dela, só que não é isso que Deus quer também. Então, isso mesmo quer dizer também com a entrega que você tem com as coisas de Deus, com a obediência. Não é fazer de qualquer jeito, porque assim, você vê, tem pessoas que têm a vida completamente desorganizada em tudo. Você chega na casa da pessoa, é desorganizada, a vida dela é desorganizada, a vida financeira dela é desorganizada, tudo na vida dela é desorganizada. Então, você imagina como que é a vida dela com Deus. Porque quando você tem organização na sua vida com Deus, Ele mesmo vai te ensinar a se organizar em tudo nas suas coisas. Sim. E aí você vê a excelência aparecendo, o nome dele aparecendo. Porque, infelizmente, gente, Deus não habita em casa suja. Não, a gente fala assim, mas é real, a mesma coisa. Deus quer fazer a obra, só que você continua fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, afundado no mesmo pecado. Como que Deus vai, resgatar você, vai limpar você, se você continua sempre na mesma coisa, na mesma rotina, no mesmo ambiente? Porque as pessoas elas têm preguiça de fazer o que é certo, né? Essa é a verdade. E é difícil mesmo, não vou falar aqui que é muito fácil fazer o que é certo. Não é fácil você obedecer, não é fácil você às vezes
sabendo que você pode falar uma mentira, mas você escolhe falar a verdade. E muitas das vezes aquela verdade você vai perder, aquela verdade vai fazer você perder. Ali naquele momento você pode perder. Mas lá na frente Deus vai te recompensar. Então assim, as pessoas elas preferem mentir, elas preferem enganar, do que fazer o que é certo. E as pessoas acham, poxa, saí bem, porque eu contei uma mentira aqui. Deu certo. Deu certo, tudo ok. Não se preocupe. Você vai colher essa sua mentira lá na frente. De alguma forma ou de outra, você vai colher. Até mesmo quando você trapaceia um cliente seu. Ou você engana uma pessoa. Pra ou você faz... subir, né? Então. Ou puxa o tapete do seu amigo. Isso vai vir para você de uma forma ou de outra. As pessoas falam assim, é fácil. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil você obedecer. E não é fácil você viver todos os dias de fé em fé. Porque eu sempre digo assim... Todo mundo quer, mas ninguém quer fazer o que é correto. Não quer passar por o que a gente comentou, né? Ninguém quer passar pelo processo. As pessoas olham, né, para sua vida e falam, poxa, que bacana, eu queria chegar nesse patamar. Mas muitas pessoas não sabem também as dificuldades, né, os processos que você passou. Claro, tá aqui no livro, agora vai saber. Exatamente. Mas às vezes a pessoa olha e só vê, né, o glamour ali e tal. E não vê também o processo. E muitas não querem passar por isso. Elas já querem chegar lá no topo, né? E o processo dói. Dói muito, mas é aquilo, né? Se você tá com Deus, vai doer. Mas vai passar. É que Deus precisa amassar a gente, né? Porque senão a gente também não aprende, a gente não cresce na fé, né? Na espiritualidade. Então, realmente é necessário esse passo. É a mesma coisa quando você tem um filho. Eu não tenho filho, não vou ter filhos. Mas imagine, a pessoa que tem filho, dá tudo que o filho quer. Ele tem tudo desde quando ele cresceu. Mas ele nunca vai dar valor. Porque foi tudo muito fácil. Isso. Não é verdade? Veio fácil, então... não vou dar valor aqui. Amanhã minha mãe vai me dar de novo, meu pai vai me dar de novo, tá tudo certo. Isso acontece muito, hein? Não é verdade? Então, e aí não dá, né, gente? Ele tem que entender o valor das coisas, do que tá passando. É esse o processo que Deus faz com a gente. Ele, que nem você falou, ele amassa a gente, né? Ele dobra, a gente faz de tudo, mas pra gente entender que aquilo vai fazer bem pra gente. Sim, ele então, estica até, porque ele sabe até onde a gente pode levar também, né? A gente pode suportar. Então, ele vai esticando, vai esticando. A gente tem que falar amém, porque... né, a gente sabe que lá na frente tem uma surpresa grande também, porque a gente obedeceu e porque a gente, né, tá ali também ouvindo a voz de Deus. Exatamente. E acreditando que Ele vai fazer algo sobrenatural. Porque não é só dor, tem a vitória. Fala das minhas dores, das minhas tristezas, de tudo que eu passei, de golpes que eu levei. Nossa. E mesmo assim meu coração permaneceu limpo, porque eu peço para Ele, toda vez que acontece algo ruim comigo, eu falo, Deus, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, guarda meu coração, porque enquanto meu coração estiver limpo, eu sei que eu estou agradando o Senhor. Nossa, agora você falou em golpe, porque às vezes a pessoa fala assim, mas se Deus que deu, por que não foi perfeito? Por que ela levou o golpe? Porque tem pessoas que pegam nessas coisas, exatamente. Né? E aí, você já pensou em desistir por conta de alguns obstáculos que aconteceram, de pessoas que foram de má fé, sabe? Porque também, pelo que eu entendi, você não teve muito apoio para começar, né? Exatamente. A única pessoa que me apoiou em terra aqui foi minha mãe, né? E espiritualmente foi Deus. Eu levei um golpe de uma pessoa... já estava com a minha empresa já fazia uns 2 anos já, né? Então ela acabou levando algumas coisas da minha empresa, o meu marketing, tudo, algumas coisas assim. Só que ela não levou eu, porque eu era a própria empresa, gente. Então você não ia conseguir. Você até tentou, né? Até tentou, mas não conseguiu, porque o que Deus faz? Deus permitiu, hoje eu tenho essa consciência na minha mente, que Deus permitiu que essa pessoa fizesse isso comigo, porque não era para ele estar mais do meu lado. E a única forma que Deus viu que ele não tinha que estar mais do meu lado, que ele ia atrapalhar os planos de Deus, não que ele ia atrapalhar os planos de Deus, porque ninguém atrapalha os planos de Deus. Só que Deus não era mais para mim aquela amizade. Não era para seguir com você. Seguir comigo. Eu estava em outro momento da minha vida que essa pessoa não poderia estar mais comigo. Fazer parte. E quando eu descobri, vieram me contar o que essa pessoa fez comigo... Eu estava no meu escritório, todo mundo falando, por que ele fez isso, tal, aconteceu isso. Eu abaixei a cabeça e falei, Deus, guarda o meu coração, porque eu não posso ter mágoa de ninguém dessa pessoa. Exatamente. Eu já perdoei ele, oro por ele, só que a paz que ele me deu e aonde Deus me levou, eu até agradeço o que ela fez comigo. Até quem tenta atrapalhar ajuda. Pois é, até o que era para dar errado acaba dando certo com Deus. Por quê? Depois disso eu fiquei muito mais conhecida, porque as pessoas chegavam em mim e falavam, olha, ele fez isso, mas pode ficar tranquila, eu vou continuar com você, porque eu sei do seu trabalho, eu sei quem é você, eu sei do seu caráter. Então eu não perdi nada. Exato. Eu ganhei mais, muito mais. Eu quero agradecer ele por tudo que ele fez, todas as maldades que ele fez, porque eu acabei me conhecendo muito melhor.
E Deus pôde trabalhar comigo muito melhor, porque Deus talvez permitiu que ele fizesse para ver até onde ia o meu coração. Também. Se eu ia guardar mágoa, se eu ia ficar com raiva dele. Deus estava me testando ali. E quando eu passei, e eu olhei assim, eu Passou falei, na prova. Passei na prova, fui provada e aprovada. Aí eu falei, Amém. coitado, eu tenho que orar para essa pessoa, porque ela precisa de oração. Se ela fez uma coisa dessa, é porque ela não conheceu o que Deus pode fazer na vida dela, sem precisar passar na perna de ninguém. Sim. E no começo você falou algo muito bacana, que levaram tudo assim, né? Algumas coisas e tal, mas não levou o principal, né? Porque a bênção está em nós. Então não adianta eu querer fazer igual ela faz, né? Eu querer passar a trapaça aqui, porque não vai dar certo. Porque a bênção está em nós. Deus liberou sobre a nossa vida. Exatamente. Quando Ele faz você a própria bênção, não tem para ninguém. E quando eu entendi isso, quando eu vejo que pessoas chegam até mim por interesse, ou para passar a perna, ou quando vem pessoas assim, eu falo, não vai conseguir nada. Porque antes de você querer fazer algo aqui a mais, Deus não vai deixar. Você pode até tentar, só que aguenta as consequências. Porque fala na palavra dele, né, que ele guarda a gente com a menina dos olhos dele, quando você serve ele de verdade. Então eu sempre falo, gente, cuidado, vai que essa pessoa é amigo de Deus. Não, mas é verdade, Ela tem vai pessoas ter que não problema. têm esse entendimento, Não mas é pensa verdade. nisso. Exatamente. Às vezes a pessoa ela está na mão lá do inimigo, na mão do diabo ali, Deus vai lá e resgata ela. Mas quando você está na mão de Deus, com tudo de errado que você faz, quem é que vai te salvar? Boa reflexão, hein? Não é verdade? Então é melhor você andar certo com Deus e não mexer com pessoas que servem a Deus. Porque às vezes as pessoas acham assim, evangélicos, cristãos, são tudo pessoas ignorantes, não têm estudos, não sabem fazer nada, não sabem falar nada. Eu sou prova disso, que eu não sou nenhum ignorante. Porque a sabedoria que ele me dá eu mostro às pessoas a entender, aos estudiosos, às pessoas que se acham, os cientistas que se acham muito, muito aí, que, gente, não adianta. Quando Deus quer, Ele vai guardar a pessoa. Entendeu? Que as pessoas, elas veem os evangélicos como uns coitados. Não é? E eu, pela inteligência que Ele me deu, eu sei que Ele é vivo e que Ele existe e que os cristãos evangélicos não são os coitados. Os que servem de verdade e os que obedecem Ele de verdade. Né? Porque as pessoas, elas julgam muito os cristãos evangélicos, mas elas se esquecem que quem cuida da gente é o próprio Deus. E ela, será que ela tem esse Deus para cuidar delas? Fica outra reflexão. Outra reflexão, várias reflexões aqui aí nessa entrevista. Nossa, mas que bacana, porque realmente as pessoas, elas não têm, né, esse entendimento, né? E a gente realmente é muito criticado. É crente, não sei o quê. É muito, né, preconceito. Exatamente. E também tem muito esse negócio também de pastores e tal, né? De dinheiro, de dízimo na igreja, que agora tem até maquininha. Então, assim, a gente sofre por todos os lados, né? Somos bombardeados. Mas a gente tem o que o mundo não tem, né? Exatamente. As pessoas têm que entender que é o seguinte, o mundo está mudando, a tecnologia está mudando. Agora você imagina, você vai dar sua oferta, seu dízimo em dinheiro, em espécie, com a violência que nós temos aqui no nosso país, a falta de segurança que todo mundo sabemos. Nós temos que nos adaptar. Na minha empresa tem maquininha. Por que uma instituição, uma igreja não pode ter? O que importa não é a maquininha, importa se você está obedecendo a palavra dele, gente. Se você colocou no Sactel, se você colocou na maquininha, se você colocou no altar, importa você obedecer. Exato. Deus não está nem aí para a maquininha. Ele quer saber se você obedece ele. Sim. E quando você obedece... É um tema polêmico, a gente pode deixar para uma próxima, Eu também não acho. Mas é porque realmente tem várias coisas polêmicas que as pessoas não entendem, né? Você é crente, você tem que fazer isso, ou você é crente, você não pode fazer aquilo. Então, são muitas coisas que dá pano para manga, né? Exatamente, eles acham que porque a gente é cristão, a gente não pode viajar, não pode tomar um suco numa padaria, que você não pode fazer nada, não pode assistir um filme. Não é sobre isso. A nossa vida com Deus continua a mesma, continua sendo ser humano. A única diferença é que minha vida é feita para servir a Deus. Muito bem. Não é verdade? E você tomou um suco lá em Israel? Eu queria que você contasse um pouquinho. Essa é muito chique, gente. Eu queria que você contasse um pouquinho também sobre essa experiência, né, que você teve. Pra gente também, né, sentir mais vontade ainda de querer conhecer. Pois é, eu vou falar uma coisa, que todo cristão de verdade, serve a Deus de verdade, tem que conhecer Jerusalém, tem que ir para Israel, porque eu nunca tinha ido a Israel antes. Quando você chega naquele país, tem algo ali que é um pedaço seu. E esse pedaço é o próprio Deus que passou por lá. Então, quando você chega naquele país e você começa a entender tudo que você já leu na Bíblia, você fala, meu Deus do céu, é um país incrível. Porque o maior salvador da face da terra esteve aqui.
E ele fez isso por mim, fez isso por você, fez isso por todas as pessoas, né? Os que creem, os que não creem, ele fez por todos. E quando eu cheguei naquele lugar que eu fui lá no batistério, né, no Yardenite, que maravilhoso, que eu pude entrar na água onde o Senhor Jesus se batizou. Que é isso? E aí você para pensar, você fala assim, olha, Deus, realmente o Senhor é gigante na minha vida, porque Muito eu obrigada. nunca imaginei que eu estaria aqui nesse lugar. E você só tem que agradecer ali. E ali é um país que... Eu já fui em vários países, mas eu voltaria 1000 vezes para Israel. Já pensou andar onde Jesus andou, né? Ser batizado também ali onde Jesus se batizou? Olha que Exatamente. incrível. Eu acho E que todo mundo tem que ter essa experiência. Tem que ter no Muro das Lamentações, indo em Cafarnaum. Você tem que ter essa experiência, porque é um pedaço... É exatamente algo que conecta você. É muito forte. Você chega ali e fala... É uma coisa que não dá nem para explicar, de tão espiritual que é. Que é entre você e Deus. Quando você chega ali, você sente, fala, não é possível que eu estou aqui. É algo que te conecta de uma forma muito especial entre você e Deus. E quando você chega na sua casa, eu estava no Brasil, que eu começo a ler o Novo Testamento, e eu começo a lembrar, poxa, passei por aquela rua, poxa, fui naquele lugar, poxa, está aqui igualzinho na Bíblia. Então, é assim, e a Bíblia, a gente ensina tudo, né? E quando eu cheguei lá e eu vi, é inacreditável. Tem que ir para saber. Ir para saber. Antes eu só vi as pessoas falar de Israel, de Jerusalém. Aí eu falei, meu esposo, não, eu preciso nesse lugar. Até ele hoje ele fala, gente, é um país incrível. Todos os países, lá é um deserto, né? Então, assim, todos os países muito quentes, até falou para mim assim, todo lugar muito quente, morrendo de calor. E lá estava quente, mas a gente não reclamava do calor, porque é um prazer enorme estar ali onde Deus estava. Sabe? Por mais que a comida não é tão gostosa, sabe, gente? Porque mas tudo estava dando prazer pra gente ali. Que legal. Tudo ali dá um prazer incrível, porque imagine, eu fico pensando, se aqui em Jerusalém a gente já tem essa experiência, imagine no céu. Nossa. Outra reflexão. Que bacana. Pai, tua filha tá pronta, tá? Eu quero voltar. Quer dizer, vocês vão voltar, eu quero ir com vocês. Vamos com a gente, ela tá convidadíssima. E ó, posso falar pra você, se ele me levasse naquela hora, eu tava feliz da vida. De tanta coisa boa, né? Muita coisa boa. Passa, vale muito a pena. As pessoas, elas têm... Às vezes as pessoas falam assim, porque é tão nova, porque vai fazer o que em Israel? Pelo amor de Deus, tanto país legal para você visitar. Tá. Gente, Jesus. Vai lá um dia, gente, para vocês poderem conhecer. Nenhum outro país te traz o que lá traz. E você sai de lá muito abençoado também, né? Amém. Você sai de lá transformada com as coisas que acontecem lá. Vamos marcar essa viagem em nome de Jesus. Amém. Que legal. Passa muito rápido, a gente está quase finalizando aqui, mas antes eu queria que você também falasse dos seus projetos futuros, né? Das expectativas também para os próximos anos. Deve ter muita coisa boa aí, né? Também, além do livro, mais empresas. Vamos ver aí que Deus vai ministrar também. Fique Olha, eu sempre falo que seja feita a vontade dele, né? Eu tenho os projetos de abrir outras empresas, de continuar com a escrita de novos livros, né? De expandir os meus negócios, de levar para fora, só se for a vontade dele. Amém, amém. Eu quero que também você deixe o site, né? As redes sociais. Fique à vontade aí para o pessoal também adquirir o livro e também seguir, né? As empresas e a Sueli. Vou deixar então, vamos lá. Fica à vontade. Tem o meu site que é suelibenvenuto.com.br, www.suelibenvenuto.com.br. Tem também o meu Instagram, que é @subenvenuto, que também é o mesmo do TikTok. Tem o meu canal também no YouTube. E onde vocês quiserem adquirir o livro, pode comprar na Amazon, tá? E também no site da Livraria Martins Fontes está à venda. E em breve o relançamento que vai aí para o mundo inteiro. Muito bem. E sempre nos mesmos canais, né? Também. Exatamente. Certo. Agora também é o momento pregação, Sueli, porque, né, ela é escritora, mas agora ela vai pregar aqui para a gente finalizar. Uma mensagem abençoada para os telespectadores. Se você estiver passando hoje por alguma dificuldade, nunca é tarde para você se entregar para Deus e entender que a sua vida só vai andar quando você decidir e convidá-lo para entrar na sua vida. Porque as pessoas elas falam de Deus, 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 só que Deus ele nunca vai ser intrometido se você não convidar ele a entrar. Ele não vai entrar na sua vida se você não chamar ele. Então chama ele para a sua vida, obedeça, faça o que ele manda e você vai colher frutos maiores do que eu colhi. Amém, amém. Que mensagem poderosa. Já fica aí também a dica, né? Você que ainda não conhece Jesus, já está o convite para você, né, ter esse momento especial, assim como a Sueli também fez prova dele. Então, às vezes, falta o quê? A gente provar Jesus, né? Muitas pessoas até, né, já chegaram na gente e falaram, mas será que Deus é real mesmo? Então, faça a prova dele que você vai experimentar, né, o quanto Deus é real.
E ele fala, provai-me nisto, em Malaquias 3:10, que eu não vos abrirão as janelas dos céus e derramarei em vocês bênçãos sem medidas. Se ele falou, Tá você falado. acha que ele não vai cumprir? Vai. Que legal, Sueli, eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Passa muito rápido, mas a gente vai ter outras oportunidades, será tá um bom? prazer. Obrigada, viu, Vanessa? Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né? Por ter compartilhado tantas coisas, ter abençoado muitas vidas. Eu creio que ainda vai alcançar, né, muitos corações. As portas aqui estarão sempre abertas. Volte quando quiser. Obrigada. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério. E que venham muitas bênçãos ainda em nome de Amém. Jesus. Esse é o propósito, levar a palavra dele para quem ainda não ouviu. Obrigada, Vanessa. Que Deus continue te abençoando, que o seu programa seja um sucesso para levar realmente o que precisa para o ser humano que está tão perdido, infelizmente. Amém. Obrigada, Amém. viu? Deus Eu que abençoe agradeço. você. E o nosso programa vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e siga também aqui as páginas, tá? Na descrição do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau. Aê, muito obrigada. Um Obrigada, abraço. viu, Vanessa?